Não, vocês estão falando que o fato do São Paulo ter entrado em contato com o Diego Aguirre, com o Dorival Júnior está trabalhando, é trairagem. Não é trairagem. Não é isso. Só porque então eu tô louco, então eu tô maluco. Então eu tô maluco. Pera, pare de gritar. Só meu, você tá louco. Não, senhor. Nós estamos falando, você ficou meia hora falando Para falar que a mesma coisa que nós estamos falando. Isso aí. Ah, senta aí no colo dele. Não. Melhor não, vai desmontar o Zinho. É louco, o tamanho da Jamaica. Gente, nós estamos falando a mesma coisa. Nós estamos dizendo que é trairagem, senhor Rodrigo Cassino. O empurrar com a barriga, fritar o cara, sabendo. Foi o que eu falei, o São Paulo não teve convicção. Só um minuto. Não, convicção, a gente você já está volta. encanando o trairagem. Já voltamos com essa discussão, que nós vamos ao vivo agora, direto. Ó quem tá aí. Para a Federação Paulista de Futebol com Gudriano Oifer. Tô aqui, demorou. Você gostou muito dessa mudança do Bragantino com... Essa mudança do Bragantino com o Corinthians não agradou muito o Palmeiras? Eu acho que não, eu acho que é uma inversão. Eu acho que para o campeonato não é uma situação favorável. E foi isso que eu expus na reunião. Eu acho que Você acha que agride a competição, a competitividade, a lisura de uma competição? A decisão é do Bragantino. A minha preocupação tem que ser com o Novo Horizontino. O Palmeiras respeita o Novo Horizontino, nós vamos jogar em Novo Horizonte. Mas eu acho que tem uma distorção esportiva. Eu acho que nós não deveríamos ir por esse caminho. Eu contestei, respeitando a todos, mas não é uma decisão que o Palmeiras compartilha, que o Palmeiras aprova. Mas, presidente, Isso no começo da temporada, na hora do regulamento, da montagem do regulamento, quando a gente sabe que isso vai acontecer o ano passado, que foi ali de São Paulo. É fato, você está levantando um ponto que é verdadeiro, é legítimo. Nós, inclusive, discutimos na reunião que isso nós deveríamos ter tratado e definido quando foi aprovado o regulamento. Sem dúvida nenhuma, eu acho que é uma falha, nós temos que admitir que nós falhamos na aprovação do regulamento, porque se isso hoje está no regulamento é porque foi aprovado e nós aprovamos. Mas nós temos que repensar e refletir para o ano que vem, para esse tipo de coisa não acontecer mais. Presidente, sábado e terça ficou bom para o Palmeiras? Eu acho que sim, sábado à noite e o jogo de volta na terça-feira. O importante é nos concentrarmos e nos prepararmos, porque vai ser um jogo, na verdade são jogos difíceis que nós vamos enfrentar contra o Novo Horizontino. Presidente, depois do jogo contra o Ituano, o Roger fez uma análise técnica sobre o adversário. Eu queria te ouvir sobre a logística, me parece a mais complicada de todas. Nós temos um voo para Novo Horizonte e ficaremos em Rio Preto e vamos para Novo Horizonte antes do jogo. É isso que nós vamos fazer. Exato. O Palmeiras vai jogar no sábado, vai abrir aqui as quartas e também no jogo de volta vai jogar antes, vai ser o primeiro a jogar. Tudo porque não tem jogo nesse meio de semana? Foi o mais sensato, é isso, presidente? Não, isso foi colocado como sugestão e eu acho que é sensato, não tem nenhum problema. O Palmeiras não joga no meio da semana e jogamos no sábado. Eu acho que tá tudo certo. Em relação a isso, sem nenhum problema. O Alexandre Matos foi ouvido, né, pelo Tribunal da Federação e outros jogadores do Jailson também e tal. Você teme a arbitragem para essa reta final de campeonato? Não, nós confiamos na administração da competição, nós confiamos na Federação Paulista, nós confiamos em todos que estão envolvidos e discutimos também arbitragem, enfim, a gente acredita que o trabalho vai ser feito com seriedade e com honestidade. Esse é o ponto do Palmeiras, é isso que a gente acredita e é isso que a gente espera. Tá aí o presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti, porque acaba de sair aqui na Federação Paulista as quartas, as datas e os locais dos jogos das quartas de final do Campeonato Paulista. O Palmeiras abre as quartas no sábado contra o Novo Horizontino em Novo Horizonte. Eu vou pedir o seguinte, Betão, pega a câmera no ombro, vamos lá ouvir o dirigente do Corinthians, porque tem notícia do Corinthians, a gente vai lá agora, não dá tempo de esperar aqui na zona mista não, a gente vai aqui até para ver se o Zeca fecha com o Corinthians hoje ou não, lateral esquerdo. Claro, só quando está assinado o contrato a gente pode falar que o jogador está contratado, por isso falei que não. O nosso jurídico está analisando a decisão que foi dada ontem a favor do atleta. Analisa isso como um risco muito pequeno para o Corinthians, para que isso seja revertido, mas mesmo assim o Corinthians não correria nenhum risco. O negócio sendo concretizado, a responsabilidade de valores, caso o Corinthians tenha
o atleta perca na justiça no decorrer do processo, seria responsabilidade integral do atleta e de seu empresário. O Corinthians estaria sem risco nenhum. Eu entendo a cautela porque não está no papel, mas quando a gente toma essas posições, teve a liminar que você disse ontem, você vai, coloca, raramente alguém faz exame médico se ele não vai ser contratado. Então você, provado nos exames médicos, você tem a segurança jurídica do teu departamento da área, que garante isso. Então a questão de pôr a caneta no papel para a gente oficializar essa contratação do Zeca, para tentar ser mais claro para quem está acompanhando a gente, Duílio, por favor. Exatamente. Foi o que eu acabei de te falar. Enquanto não está assinado, eu não posso dar como contratado. Mas o processo está sendo feito e a gente imagina que nas próximas horas, até hoje à noite, a gente tem ele contratado. Liminar pode ser cassada. O Corinthians não se preocupa com isso. Se preocupa, como eu te falei. Nosso jurídico analisou que existe a chance disso acontecer mínima e o Corinthians está se garantindo em contrato de outras maneiras para que, se isso ocorra, o Corinthians não tenha nenhum tipo de prejuízo. Duílio, como é que foi a conversa com o Zeca? Desde quando vocês estão trabalhando em cima disso? E como é que ela ficou concretizada a ponto do atleta realizar o exame médico? A gente tem conversado com o Santos já há praticamente 30 dias após a eleição do Andrés, tentando um acordo. O jogador tem uma briga na justiça, né? Ontem saiu uma liminar a favor do jogador que deixa o passe dele livre, então ele pode hoje assinar com qualquer clube. Nosso jurídico tem feito análise, a gente tem feito, está trabalhando em cima de contratos e sendo provavelmente nas próximas horas a gente então consegue concretizar essa contratação. Duílio, o interesse no Zeca já é antigo, mas a efetivação do contrato dele com o Corinthians, isso quer dizer que o Juninho não rendeu o que se esperava dele na lateral esquerda e também o Zeca vem para substituir o Fagner caso vá para a Copa do Mundo? Bom, então, primeiro do Juninho, não existe isso, o Corinthians tem que se reforçar, é um grande jogador, é um atleta de 23 anos, no caso do Zeca, joga nas duas laterais, como você colocou, o Fagner tem uma convocação agora e pode ter na Copa do Mundo, a gente tem que trabalhar com isso. Então a gente tem que reforçar sempre em cima de oportunidades de grandes jogadores que estejam no mercado, que é o caso do Zeca hoje. William, obviamente que vocês trabalharam em cima de todo um posicionamento do jurídico do Corinthians, vocês não iam entrar numa negociação dessa sem uma posição. O jurídico te passou que existe, mesmo que seja mínimo, um risco, ou vocês acreditam em risco zero de perder o atleta? Não, a gente trabalha isso, o próprio jurídico, com um risco zero. A gente não pode colocar porque depende de um juiz, do juiz que for analisar se houver algum tipo de que o Santos recorra, mas independente disso, o que o Corinthians está fazendo para se resguardar é para que não sofra nenhum tipo de prejuízo caso essa situação mínima ou quase zero ocorra, de que tanto o jogador como o seu empresário serão responsáveis com qualquer tipo de penalidade que o Corinthians possa sofrer em termos financeiros. Agora, Duílio, sobre as finais. Isso hoje aqui na reunião, representante do Santos. Conversamos com o William, eu e o Andrés, passamos a ele a situação de que o Corinthians, por o atleta estar livre, estava tomando todos os cuidados, mas que pode ser que o negócio seja efetivado. O Corinthians pode envolver o Marquinhos Gabriel ou o Luca no negócio, dois jogadores que interessam ao Santos? Então, essa conversa a gente tem tido com o Santos já há mais de 30 dias. No momento, não. No momento, a gente está conversando com o jogador e com o seu empresário, sem a participação do Santos. Emílio, agora sobre as finais do Paulista. O ano passado, o São Paulo acabou tendo a vantagem de um mando invertido por opção da Linense e agora é a vez do Corinthians com o Bragantino. O que você pensa disso? O Gagliotti saiu meio irritado, mas disse que também o regulamento foi aprovado por todos no início. Qual é a posição do Corinthians referente a essa inversão de mando do Bragantino, o Corinthians jogando as duas em São Paulo? Exatamente isso o regulamento permite, a gente entende a necessidade dos clubes do interior, tanto ano passado ocorreu com o Linense quanto São Paulo, esse ano do Bragantino é uma oportunidade para que eles tenham aí uma receita maior, para que possa seguir com o futebol, aguentar o ano todo de despesas, né? Eles vão jogar uma Série C, então a gente entende e acha uma atitude legal dentro do regulamento e que vai ajudar o Bragantino aí na sequência do ano. Esse protesto do Gagliotti foi formal na reunião? Ele fez vocês entenderem que ele estava protestando, o Palmeiras não concordando com esse fato? Sim, ele colocou a posição dele, não de não concordar, mas a posição dele de que acha que isso não é bom para o campeonato. Mas, por outro lado, a gente tem que entender a posição dos clubes do interior, a necessidade e a dificuldade que é hoje
você tocar o futebol. No clube grande a gente sabe que é difícil, então a gente entende mais ainda a necessidade deles. Eu acho que isso não vai afetar em nada o desempenho do time dele, o resultado do campeonato. Se jogássemos também em Bragança, com certeza a maior parte do público seria de corintianos. Então acho que isso não